Costa Azul FM 9h42. Ótimo dia, ótima segunda-feira para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, começando mais uma semana diretamente do estúdio da Costa Azul FM no Shopping Piratas. Gostaria de agradecer a sua audiência qualificada, que você tenha uma semana bastante produtiva. Essa semana falaremos sobre as crianças, né? Essa semana antecede aí o dia 12 de outubro, onde se comemora o Dia das Crianças. E cerca de 690 milhões de crianças em todo o planeta têm seus direitos mais fundamentais desrespeitados, segundo um relatório da ONG Save the Children. Esse número corresponde a 1/4 das crianças no mundo. Usando dados das Nações Unidas, o Global Childhood Report analisa a situação das crianças em 176 países em termos de saúde, educação, alimentação e proteção contra riscos como casamento precoce e o trabalho infantil forçado. Em um ranking de países, Singapura aparece em primeiro lugar como o país que mais protege e proporciona uma melhor infância às suas crianças, seguido de Suécia, Finlândia, Noruega, Eslovênia, Alemanha, Irlanda, Itália, Coreia do Sul e Bélgica. No fim da lista, entre os 10 países onde a situação é mais precária, está a República Centro-Africana na última posição. Entre os 176 países da lista, os Estados Unidos aparecem na 36ª posição, empatados com China. O Brasil, por sua vez, está em 99º, atrás de países como Coreia do Norte e Palestina, além de várias nações da América Latina, como Cuba, Chile, Argentina, Uruguai, Equador e Peru. Eu converso hoje com a doutora Manuela Jordão, ela é odontopediatra, e vamos falar sobre a importância da saúde bucal para as crianças. Doutora Manuela, muito obrigada pela sua presença no Passando a Limpo de hoje e falar sobre um tema bastante pertinente às crianças. Muita gente, às vezes, por conta da situação financeira ou por conta, às vezes, até de não ter realmente essa preocupação com os dentes, né? Deixam pra lá e aí você vê muito problema físico, inclusive, sendo ocasionado por conta da falta da saúde bucal. Bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Bom dia, Carla. Eu que agradeço a presença, a oportunidade de falar de um tema tão importante e ainda tão negligenciado na nossa sociedade, infelizmente, né? Pelo que você falou, principalmente por falta de informação mesmo. Porque é fácil cuidar dos dentes, né? Escova de dente, pasta de dente é até barato. Então é fácil cuidar. Mas infelizmente a falta de informação às vezes dificulta esse processo e acaba a saúde bucal das crianças sendo negligenciada. É o que a gente sempre fala aqui, a prevenção é sempre melhor que o tratamento, né? É mais barato, dói menos, né? Dói menos no bolso e na gente mesmo, né? física, né? A dor física. Qual é a importância da saúde bucal, né, para a pessoa? No seguinte sentido, tem muitas doenças que, por exemplo, você pode diagnosticar na boca, muitas doenças que podem acontecer no seu corpo inteiro, inclusive no seu cérebro, por conta dos seus dentes mal cuidados. Como é que funciona isso, doutora? Então, a gente costuma dizer que a boca é a principal porta de entrada, é a primeira porta de entrada para organismos estranhos no nosso corpo, porque é o acesso mais fácil, né? A gente leva o alimento à boca, a gente leva a mão suja à boca, a gente leva objetos contaminados à boca. Então, a boca é a principal porta de entrada para organismos estranhos no nosso corpo, né? Então, os cuidados com a boca e com a saúde bucal, eles têm que ser diários e regulares para a gente evitar essa contaminação. Tanto de objetos que a gente traga contaminados para dentro da boca, né? Quanto do nosso alimento que fica na boca e a gente fazer essa higienização. Porque a gente sabe que a cárie, ela traz uma infecção para os dentes, que se essa infecção chegar na nossa corrente sanguínea, a gente pode disseminar essa bactéria para todo o nosso corpo. Então, a gente tem no nosso dente a polpa, que a gente chama, que é o coraçãozinho do dente, que está lá dentro do dente, onde tem o nervo do dente, que se a gente tem a cárie chegando lá dentro, a gente tem que fazer o tratamento de canal. E o sangue que passa no dente é o mesmo sangue que vai passar por todo o corpo. Então, se a gente tem um foco de infecção ali, quando a circulação sanguínea passa por ali, ela leva aquelas bactérias para toda a parte do corpo, podendo causar infecções em outras partes do corpo, inclusive no coração, que é a endocardite bacteriana, que é uma doença grave
e de difícil tratamento, né? Inclusive meningite, né? A gente estava falando sobre a questão cerebral. Então, se a gente tiver um foco de infecção, um abscesso dentário, com um foco de infecção grande na boca, a gente pode ter contaminação das meninges e causar meningite por conta de um dente inflamado, por exemplo. Nós tivemos aí recentemente casos de pessoas famosas, né? Com visibilidade nacional, com problemas no dente e que teve, por causa de um problema, de um foco no problema no dente, levou para o corpo inteiro em internação, né? Isso pode também. E crianças com probleminhas inflamatórios no dente que tem que tratar o canal, e às vezes muita gente acha, mas dente de leite não tem raiz, não tem que tratar canal. Tem que tratar canal sim. E eu já internei algumas crianças por conta de infecção dentária, de ter que ficar alguns dias no hospital fazendo medicação endovenosa para evitar que aquela bactéria se dissemine para o corpo, né? Então, não dentinho de leite não é um dentinho que não tem que ser cuidado, tem que ser cuidado sim. Outro fator importante é que algumas doenças sistêmicas, elas têm sintomas na boca. Então, às vezes a pessoa vai no dentista porque está com uma feridinha na boca ou porque está com sangramento gengival e a gente vai pesquisar, ela pode estar com uma leucemia ou com algum sarampo, por exemplo, são doenças que têm acometimentos na boca que às vezes o dentista é que faz o diagnóstico meio que sem querer, porque a pessoa acaba indo achando que é algum problema ali local na boca e é uma doença sistêmica, né? Quando começar a escovar os dentes, né? Porque existe essa dúvida das mães, principalmente de primeira viagem, de saber qual é o momento. Preciso escovar quando está na gengivinha, tem aquela dedeira, né, que usa de silicone, fazer aquela higienização. Quando que precisa realmente começar essa prevenção no dente? Na verdade, os cuidados com a saúde bucal das crianças, ele começa na gestação, porque os dentes começam a se formar ainda na gestação. Então, por volta da 5ª semana, quer dizer, o bebê ainda é um grãozinho de ervilha, já começa a formação dos dentes. Por volta do 4º mês de gestação, alguns dentes já estão mineralizando, ou seja, já estão endurecendo, né? E o paladar do bebê começa a se formar também por volta da 4ª semana, do 4º mês de gestação. Então, os cuidados com a saúde do bebê ainda devem começar na gestação, com os cuidados da gestante, em relação à sua alimentação saudável, em relação aos seus cuidados bucais, para preparar o seu ambiente para receber um bebê, em relação à gestante evitar comer muito doce na gestação, para que esse bebê não nasça com paladar mais fácil para o doce, que depois na hora da introdução alimentar ele vai ter dificuldade para aceitar os outros alimentos. Se preparar para o aleitamento materno, que é muito importante para o desenvolvimento oclusal, para todo o desenvolvimento orofacial desse bebê, né? E os cuidados específicos com o dentinho, com escovar dos dentinhos, hoje em dia eles começam a escovação em si com o nascimento do primeiro dentinho, né? Então, há uns anos atrás a gente indicava usar ou uma fraldinha, ou uma gaze, ou aquela dedeirazinha para higienizar a gengiva do bebê. E hoje em dia a gente já sabe que as crianças que estão em aleitamento materno exclusivo, não tem dente, só tem gengivinha, não precisam fazer essa higienização a cada mamada, porque o leite materno, ele protege a cavidade bucal, ele tem imunoglobulinas e substâncias do sistema imunológico que são importantes estar ali e a gente acaba removendo. Além do que, se a gente não estiver com a mão muito bem higienizada, a gente pode acabar contaminando e causando diarreia no bebê, né? Contaminando aquela cavidade oral. Então, a gente não indica, quando não tem dente, essa higienização. Mas, para a criança acostumar com a manipulação da boca, para que ela aceite melhor quando começar a nascer os dentes, então, na hora do banho, antes do banho, um pouquinho com água filtrada ou fervida, ou com essa dedeirazinha, a gente massagear a gengiva do bebê. A partir do nascimento do primeiro dentinho, a gente esquece a dedeira, esquece a fraldinha e já parte para escova de dente. Escova de dente sempre você vai comprar de acordo com a idade, então não existe uma escova melhor ou pior. Todas as escovas que a gente tem no mercado hoje são boas escovas de dente, são testadas e são boas escovas de dente. Então sempre olhar a idade. Escova tem que ser macia ou extra macia, nunca escova média ou dura, tá? Cerdas retas e de acordo com o tamanhozinho da boquinha da criança. Então, criança que só tem 2 dentinhos
4 dentinhos, ela não precisa de uma escova grande, né? Então, sempre olhar na embalagem a idade da criança. E para quem, você falou sobre o aleitamento materno, e para quem realmente não tem condições ou não conseguiu amamentar com leite materno, tem que usar aquelas fórmulas, enfim, aí é necessária essa higienização? Então, a fórmula, ela tem a composição diferente do leite materno. O importante é não adocicar essa fórmula, né? Deixar a fórmula da maneira que ela vem, porque ela é feita para tentar reproduzir o máximo do leite materno, né? Então, se você tem uma fórmula não adocicada, você também não precisa fazer essa higiene se a criança não tiver dente, né? Então, também só fazer essa manipulação. Ok. A hereditariedade... Só voltando aqui um pouquinho na higienização, a gente não acabou não falando do flúor. Não, mas nós vamos falar do flúor, mas eu queria lá, porque como a gente está nos bebezinhos, então eu queria saber sobre a hereditariedade, essa hereditariedade, né? Ela tem influência na formação da arcada, nos dentinhos, por exemplo, se o pai tem uma arcada X, a mãe tem a Y, a criança pode vir com essa... Pode vir. Com essa mesma determinação? A hereditariedade determina quase tudo na gente, né? E a arcada dentária, a oclusão que a gente chama, que é o encaixe, né, da arcada superior com a inferior, e a formação óssea, o formato ósseo, ela pode ter sim muito da hereditariedade, aí, muito do fator genético, né? Então, se você tem... Vai gastar aí no aparelho ortodôntico. Muito bem. Agora sim, sobre o flúor. Quando começar a usar o flúor, muitas mães têm muitas dúvidas com os pequenos, a primeira infância, da utilização do flúor. Quando que a gente deve utilizar? Então, eu estava falando da escovação começar com o primeiro dentinho, da mesma forma que a pasta de dente com flúor, a gente começa a usar a partir do primeiro dentinho. Isso já é uma recomendação da Associação Brasileira de Pediatria Médica, de Odontopediatria e Associação Americana de Pediatria e Odontopediatria também. Então, a gente usa para bebês até 3 anos 1 grãozinho de arroz, então é só uma sujeirinha. De 3 a 4 anos pode passar para 1 grãozinho de ervilha, assim, um pouquinho mais, né? 1 grãozinho de lentilha, perdão. E depois dos 4 anos, 1 grãozinho de ervilha, que é a quantidade que a gente vai usar a vida inteira. Toda, né? E aí muita gente fala, mas flúor faz mal, eu vou usar o flúor, tem risco de fluorose. A criança engole, né? Porque engole a pasta, ainda não consegue cuspir. Exatamente. Então, assim, o risco de fluorose existe. O que é a fluorose? São manchas que causam nos dentes durante a formação do dente. Então, são causadas por excesso de flúor, tá? Mas, se a gente usar na dose correta, esse risco é minimizado, né? Então, do mesmo jeito que se eu der uma Novalgina na dose errada para o meu filho, vai fazer mal. Se eu der pasta de dente na dose errada, vai fazer mal. Então, pasta de dente com flúor, ela é medicamento, ela não é perfumaria, ela não pode ficar na mão da criança para ela ficar chupando pastilha. E a gente sempre educar os filhos da gente desde o início. E explicar que aquilo ali não é para comer, é para higienizar e para cuspir. E a criança vai aprendendo. Claro que no início ela não sabe cuspir, mas você vai usar aquela quantidade pequenininha que não vai ter problema nenhum. E esse risco de fluorose é muito minimizado. Outro fator importante é que a nossa água não é fluoretada. Então, o único contato que a gente tem com o flúor é da pasta de dente, né? A outra questão também é muito falada sobre a questão da chupeta e da mamadeira, né? O quanto isso influencia nos dentes. Então, a mamadeira tem estudos que ela não tem uma influência tão importante na oclusão, na formação em si. O que acontece com a mamadeira? A criança que, quando mama no peito, ela faz a força muscular, ela trabalha os músculos da mastigação, ela trabalha a língua de uma maneira muito coordenada para ajudar o crescimento orofacial correto. Quando a criança mama na mamadeira, esse trabalho muscular ele é feito de forma errada, vamos dizer assim, né? Porque a mamadeira ela é muito mais fácil para a criança sugar, até pela posição da gravidade, que a gente vira a mamadeira de cabeça para baixo para dar para a criança, e a mãe ainda faz um furinho maior no bico da mamadeira. Então a criança não precisa nem mexer a língua. A língua fica ali bem suave, só recolhendo e deglutindo aquele leitinho que está saindo dali. Então ela não trabalha a musculatura orofacial para que essa arcada cresça de uma maneira correta.
Então, essa é a relação da mamadeira com a má oclusão. Não é nem o bico da mamadeira que vai ficar ali entre os dentes, não. Já a chupeta, ela fica livre demanda na criança, né? Então, a gente tem um anteparo de borracha endurecido entre os dentes, que fica ali o dia todo e a criança sugando, fazendo um trabalho de sucção errado também ali o dia inteiro. Então, a posição da língua fica errada, a posição da língua fica para baixo. A nossa língua, ela é para descansar no céu da boca. Então, quando a gente está em repouso, se você parar para pensar, sua língua está lá no céu da boca, a criança que está com a chupeta na boca, a língua não fica ali. Ela fica com o anteparo entre os dentes, então acaba causando uma mordida aberta e às vezes a língua fica com um hábito errado e na hora de falar a criança começa a interpor a língua entre os dentes que vai abrindo ainda mais a mordida. Então, se a gente puder não introduzir a chupeta, melhor. Mas, se a chupeta for introduzida, a gente tem que pensar que ela tem uma hora e um limite para ser removida, para minimizar essa má oclusão. Então, se a criança chupa a chupeta, tem que se remover até 1 ano, 1 ano e meio, para que, se essa mordidinha aberta esteja já instalada, ela reduz com a remoção do ar. E chupeta não é livre demanda. Então, uma criança acordada, brincando, não tem que ficar com a chupeta na boca. A chupeta é para o momento de dormir, se for introduzido, né? O ideal é não oferecer a chupeta. A outra questão também é como proceder na queda dos dentes de leite, né? Muita gente tem dúvida, arranca, tira, bota o fio dental e puxa. Como é que funciona esse processo, né? Então, a troca de dentes, ela é fisiológica. Então, trocar dente não dá febre, né? Da mesma forma que o nascer do dente no bebê não é para dar febre. Pode até dar uma febrícula muito baixinha no bebê quando está nascendo. Porque a criança fica irritadinha, baixa o sistema imunológico, né? Bota muito a mão na boca, então pode ter uma contaminaçãozinha e dar uma febrinha baixa. Mas muitas vezes a mãe chega, doutora, ele está com 38 de febre. Não tem nada a ver, porque é fisiológico. Da mesma forma, a troca de dente não dá febre, né? Às vezes dá um incômodo porque aquele dentinho fica balançando e aí a criança sente um incômodozinho. E o ideal é que o dente caia sozinho mesmo. Ele vai amolecendo e não precisa ter pressa para esse dente trocar. Ele vai cair sozinho. O que a gente tem visto muito é que a gente chama de retenção prolongada. Então, os dentinhos amolecem, não caem, o dentinho permanente nasce por trás do dentinho de leite. Isso é muito comum acontecer quando troca os dentinhos de baixo. Por que isso tem acontecido? A nossa alimentação hoje em dia é muito pastosa, a criança quase não come nada duro, fruta in natura, verdura, legume in natura, né, tudo molinho, então não estimula esse amolecer do dente como deveria. E acaba que o dentinho permanente pega um caminho mais fácil e nasce. Aí, nesses casos, tem que trocar no dentista. Mas o ideal é que nasceu o primeiro dentinho, leve seu filho no odontopediatra para que ele te passe todas as orientações necessárias para você ir acompanhando o desenvolvimento da dentição do seu filho. E a questão dos 1000 dias, né? Porque aí envolve uma questão da mudança de hábito, né, na alimentação, não é isso? Exatamente. Hoje em dia a gente tem falado muito dos primeiros 1000 dias da criança, que compreende desde a gestação até os 2 anos de idade. Então, são 200 e poucos dias da gestação, mais 365 dias de cada ano. Do primeiro e do segundo ano, se a gente somar, dá 1000 dias. Esses 1000 dias é uma janela de oportunidade para o desenvolvimento dessa criança, porque já se sabe que a hereditariedade e os genes, eles podem mudar de acordo com estímulos ambientais nesse período. Então, o ideal é que a gente não ofereça açúcar para os nossos filhos até os 2 anos de idade, né? O açúcar só dos alimentos mesmo, in natura, da fruta, né? Que a gente não adoce nada, a criança não conhece o doce. Que seria a frutose, né? Que eles chamam de frutose, que é o açúcar natural dos alimentos. Açúcar natural dos alimentos. Inclusive, uma outra recomendação hoje em dia é que não dê suco para a criança, suco de fruta nem natural para a criança até o 1º ano. Dê o suco, dê a fruta in natura, porque o suco ele tem alta concentração de frutose, então a criança acaba tendo uma concentração maior do açúcar da fruta. Então é fruta in natura, suco só a partir de 1 ano. O artificial não precisa nem falar, né? Que não precisa nunca. Exatamente. Então, esses primeiros 1000 dias são importantes para isso, que a gente reduz, não introduzindo o açúcar até os 2 anos, a gente reduz a chance de obesidade, de diabetes e a cárie, né? Principalmente a cárie. Então,
o importante é a gente procurar sempre um especialista, qualquer dúvida que você tenha. A gente tentou aqui, nesses 20 minutos, tirar a maior parte das dúvidas das pessoas, mas é importante você levar o seu filho no especialista e cuidar da saúde bucal desde a primeira infância, porque o dente nos acompanhará por toda a vida, e aí a nossa expectativa de vida está em torno dos 80, quase 80 anos. Então, são muitos anos que nós precisamos manter os nossos dentes, e a gente vê muitas pessoas com muitas complicações na idade adulta e avançada por conta de não ter cuidado, da saúde bucal. Com certeza. Eu brinco que toda criança tem que ter um odontopediatra para chamar de seu, né? A criança não é um adulto em miniatura, a criança tem algumas particularidades que com certeza o pediatra vai saber lidar melhor com elas. Muito bem. Doutora Manuela, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Eu que agradeço a oportunidade, que saúde bucal é um tema muito importante para a gente estar falando sempre, porque infelizmente a cárie é um problema de saúde pública no nosso país. A gente ainda vê muitas crianças com muitas cáries. A gente negligencia muito, os nossos dentes. Muito obrigada, então, doutora Manuela Jordão, odontopediatra, no Passando a Limpo de hoje. Essa entrevista você confere no nosso site, costazulfm.com.br. Você também pode assistir a live nas nossas redes sociais, estará disponível daqui a pouquinho lá no Facebook e no Instagram. Na quarta-feira receberemos a doutora Isabel Moté, ela é pediatra. Vamos falar sobre a saúde física das crianças, principalmente sobre a alimentação, que hoje em dia realmente é bastante complicado com todos esses alimentos industrializados e, prontos aí a nossa mercê. Então é bastante complicado hoje em dia a questão da nutrição das crianças. Passando a Limpo, então, volta na quarta-feira. Muito obrigada, até lá. Só um minutinho, gente.